Mais uma vez, boa tarde, galera. Vamos falar de um outro assunto a respeito dos próprios pássaros pretos, por exemplo. Viu? Porque o vídeo que acabei de narrar fiz em relação à ração. O vídeo que eu quero fazer agora é uma orientação a respeito das pessoas que pedem para mim identificar o sexo dos pássaros, dele se é macho ou fêmea. Eu vou esclarecer algumas dúvidas no início desse vídeo. Por exemplo, quando o pássaro preto está na idade de 8 a 11 meses, é imperceptível para a gente descobrir se é macho ou fêmea, só através do exame de DNA. Em qualquer definição, para você ter 100% de resultado, só com exame de DNA, gente. É a fórmula mais clara de você saber qual é o sexo da sua ave. Seja ela de qualquer espécie, não só pássaro preto. Então, quando a gente faz um longo período de convivência com esses animais, que passa aprendendo através deles, porque eles vão nos passando as coordenadas do procedimento de convivência, de grupos, porque se você cria mais de um casal de pássaro preto e você tem a oportunidade de fazer o procedimento que eu faço, soltar todos dentro de casa, como já fiz, 5, 6 de vez, sem saber se é macho ou fêmea, que não tinha ideia ou não tinha conhecimento, deu para mim perceber de eu soltar 5 pássaros de uma vez, 3 machos e 2 fêmeas. Entendeu? Então, um ia para poder fazer a cobertura, o outro via e batia e brigava. Então, eles iam disputar a fêmea. Ela ficava na dela tranquila. Então, era um procedimento que não dava para entender completamente, como você não tem experiência. Mas quando você ganha experiência, dá para você entender muito bem qual é a origem e a diferença. Porque se você tem os animais documentados, que são anilhados, você sabe identificar pelo número da anilha quem é o macho, quem é a fêmea e quem é o agressor ou quem não é, por exemplo. Se você faz isso com os filhotes, anilhou os teus filhotes, não fez o exame de sexagem, você precisa saber definir. Então, com 8 meses de idade, ele não dá noção, mas ele quer dar umas dicas. Com 11 meses, 12 e 13 meses, é o período correto de você identificar quem é macho e quem é fêmea dos seus filhotes. O que é que acontece? Um deles, apresentado a uma outra fêmea ou um outro macho de um outro lote, não pode ser do mesmo lote, do mesmo reprodutor, do mesmo casal. Irmãos, não pode fazer isso. Se fizer, você vai gerar problema na reprodução dos seus filhotes. Isso é fundamental, viu? Porque a própria natureza ela extingue. Extingue de que maneira? Os pais, quando tem os filhos adolescentes, eles expulsam o macho para uma região, a fêmea para uma outra região. Para quê? Para que eles vão desenvolver a sua cultura de acasalamentos ou de casais. Eles seguindo em regiões contrárias, uma para o norte e outra para o sul, que é o que eles fazem na natureza, o que é que vai acontecer? Ela vai encontrar um outro macho de um outro rebanho, aí sim pode nascer a reprodução. Se na natureza der um erro e vir acontecer, que há a possibilidade também de o irmão cruzar a irmã, aí realmente é quando vai surgir filhotes com problemas de atrofiações. Atrofiado nos pés, nas patas, na asa, no bico. Eu já vi pássaro preto com um bico cruzado desta forma. Em vez dele cruzar correto na alimentação, ele o contrário. Era feito tesoura o bico. Viu?
E aí, qual foi a ideia que eu tive? Para poder manter alimentando, alimentei sim na colherzinha. Vou ver se a natureza vai dar uma fórmula dele aprender. Mas nessa época eu não tinha celular, não existia. Então, peguei uma tesoura e uma grosa. Grosa é uma lixa de unha para cavalos. E com a grosa eu lixei o bico de um lado e fui afinando a parte do bico de um lado e do outro para ver se foi chegando. O pássaro foi crescendo e se desenvolvendo. Com esse jeito que eu fui dando, não chegou a morder realmente corretamente, mas chegou a morder de lado, dessa forma. E o que aconteceu? Daí ele se desenvolveu, catava o milho, jogava como tucano e engolia, entendeu? Isso era a espécie de que ele se desenvolveu na técnica de se alimentar. Então, quando ele comia o caroço de milho, que era a ração que eu usava na época, não existia essa ração, entendeu? Ele jogava para cima e abria o bico e aparava aquele fragmento de milho que ele jogava. Eu quebrava milho com peso de pesar em balanças, peso de 1 quilo, entendeu? A balança que meu pai usava, era comerciante, era aquele terno de peso de 1 a 10 quilos. De 50 gramas a 10 quilos. Então, nós tínhamos aquele terno de peso e por isso eu usava um peso para quebrar balança, mas apanhei muito. Porque eu bati o peso sobre o caroço de milho e às vezes o canto do peso pegava sobre a pedra onde eu quebrava e aquilo machucava. O peso era um material chamado estanho, se não me engano. Era um metal desse tipo, um metal amarelo. Era um estanho, e ele machucava, e isso meu pai ficava apavorado com isso. Voltando ao assunto, o que acontecia? Você tem que, por obrigação, analisar direito quando for fazer uma foto ou um vídeo para enviar para alguém, para mim no caso, para que venha identificar para você. As primeiras coisas é focar o olho do pássaro em uma posição clara, que quando você fotografar, eu percebo o anel do olho. E o anel do olho, quando mais largo, sem pena, é pelado, significa que um pássaro é fêmea. A maioria deles traz esse tipo de informação. O que acontece? O anel do olho largo significa que é um pássaro fêmea. O anel do olho estreito, pequeno, quase completamente coberto por penas, ele significa que é um pássaro macho. Dá esses tipos de característica, que vai bater com as informações indígenas que os índios analisam dessas formas no rabo, entendeu? O V do rabo da fêmea é um V bem raso, bem pequeno. O V do rabo macho é um V profundo, é um V realmente que tem profundidade, com a semelhança do rabo da sabiá. A sabiá é grande, de 2 centímetros a 2,5, suponhamos. Ou de 24 milímetros, mais ou menos, entendeu? Já do pássaro preto vem atingir 1,5 no máximo, o macho, para que a fêmea atinja 90 milímetros mais ou menos, a 1 centímetro. Então existe essa diferença. A curva do acabamento do rabo teria que ficar quadrada, redonda, mais quadrada do que redonda, para dar a fórmula de um leque. Se ela levantar nessa posição, você não vai ver a diferença desse dedo, que seria a pena do meio, por exemplo. Ela levantaria e ficaria todas iguais. Então, a curva da lateral, de um lado e do outro, ela significa uma curva só acentuada nessa parte daqui. Então, dá uma aparência de quadrada. O meio cortado reto, porque o V é bem pequenininho, fica parecido um leque quando está aberto nessa direção, entendeu? Que o leque é quadrado em cima para depois arredondar nas partes de baixo. Então ele traz esse ângulo aqui assim e faz isso.
O pássaro preto macho, ele já vem com o V de rabo, que é o V faz isso, e arredondado. Ele curva direto, entendeu? O chupim, por obrigação, tem a mesma semelhança com o pássaro preto. Só que o chupim tem uma grande diferença. O rabo dele, à frente, no fundo do rabo, quando acaba as penas, aquela parte é larga. Quando ele chega para a cintura do rabo, ele afina tipo violão, para que venha até a parte do súbrico dele. Então o rabo dele faz esse ângulo, entendeu? Dá um V fechado, entendeu? Essa é a estrutura do rabo. Suponhamos que tudo isso aqui fosse o rabo. Então, quando ele faz isso, então cria uma cintura na parte da mueca da mão, que seria na parte do súbrico do pássaro. Então, tem essa diferença. O chupim faz isso. Então, ele fecha o rabo e vem, aí ele faz aquela cintura no acabamento. Então, esse é um dos exemplos. Então a foto precisa ser muito bem feita, o vídeo precisa ser muito bem feito e nítido, em posições que quando vocês for gravar, não coloque o celular em pé, põe ele na horizontal, gente. Bote seu celular deitado, parado, encostado em alguma coisa, próximo à gaiola, que alcance a tela, alcance o tamanho da gaiola, ou você dá um zoom nele para ele se aproximar da tela, para que realmente eu tenha condições de analisar todo o ângulo do vídeo, o movimento do pássaro, a rapidez, reflexo e o ângulo de cabeça, perfil do bico, viu? Perfil da pegada dos pés, de pulo na rapidez de um lado para o outro, de um puleiro para o outro. Isso tudo ajuda a me identificar a agilidade de reflexo do animal. E isso ajuda a fazer o procedimento da gente conseguir identificar. Então não são todas as pessoas que cientificamente têm a capacidade de analisar, mas tem pessoas que estão acostumadas e, pô rapaz, o cara ensina lá no vídeo que basta olhar o rabo, tem um V é macho, se não tiver o V é fêmea, aí vai lá e põe e aposta pro cara, diz é fêmea, o outro diz que é macho, e aí vai, continua nessa dúvida aí e não determina a solução, se engana muita gente. Às vezes estão vendendo gato por lebre, por esses tipos de informação, porque ele faz uma conclusão do fato errada. E não é assim. A gente tem que saber analisar para poder passar com responsabilidade, para saber como é que você está informando corretamente, porque que se bate no exame de DNA e você deu a fórmula que o pássaro era macho, e base no DNA e da fêmea, aí você é desmascarado, você passa por uma pessoa de informações erradas, e eu não quero chegar a esse ponto, meu amigo, porque até o presente momento não tinha me acontecido isso. Então é um fato que você precisa ter profundo conhecimento para poder passar esse tipo de informação. Não se iluda, não vai achar que você é um sábio e que sabe identificar quem é o macho e quem é a fêmea. Viu? Porque muitos falavam daquele fato que o céu do bico do pássaro fosse rosa ou vermelho, era fêmea. E se for o preto, é macho. Nada a ver isso aí. Isso aí só significa que é pássaro novo, gente. É só a idade do pássaro que é identificada por semelhança de cor. A partir de 1 ano e meio, começa a ficar preto o céu do bico. Depois de 2 anos... Quando chegar a 2 anos e meio, ele está quase completamente preto. Há 3 anos de idade, ele está completamente preto. É um pássaro adulto formado para a reprodução. Gente, não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar os vídeos, não esqueçam de assinar o canal. Aquele abraço, fica com Deus, um beijo no coração de cada um, gente.